Olá, queridos! Desculpe os 4 minutinhos de atraso, eu tive uns problemas técnicos aqui para conseguir conectar, mas agora já deu certo, já está tudo ok, já podemos começar a nossa live, nosso encontro das terças-feiras, que eu fico sempre muito feliz de termos esse tempinho para aprofundarmos a nossa compreensão do paradigma quântico, de como essa visão é transformadora da nossa vida. E para quem está chegando agora, eu sempre tenho que me apresentar, porque a internet é um universo, né? Sempre tem gente nova chegando, isso é muito bom. Também agradeço vocês pela participação, pelo engajamento, porque é isso que vai também trazer pessoas novas, e saibam que vocês são importantíssimos nessa missão de espalharmos esse paradigma quântico, de espalharmos essa nova visão de mundo. Agradeço muito a participação de vocês, a divulgação de vocês, e já aproveito para falar, quem estiver assistindo essa live no YouTube, já se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito, dá o seu like aí na live, compartilha. Aqui no Instagram também, você pode clicar no direct, clica agora no direct, manda aleatoriamente para 10 amigos, porque esse assunto de hoje, gente, do corpo de dor, é importantíssimo. Então, como eu estava falando, eu vou me apresentar, porque sempre tem gente nova chegando. Então, eu sou Eliane Xavier, tenho mestrado em Física Quântica pela Federal do Paraná, e tive o meu grande insight, a minha compreensão profunda da física quântica, quando eu mergulhei na meditação, na espiritualidade, na prática, no estudo dos ensinamentos budistas, na prática, e criei esse material para o público leigo por perceber o quanto a física quântica é transformadora na nossa vida. E o meu trabalho hoje, eu estou aqui para te ajudar, te direcionar através do paradigma quântico para uma vida mais feliz, livre, alegre, de encontro às infinitas possibilidades e o salto quântico de consciência, para que nós possamos encontrar isso que nós buscamos, que é a nossa verdadeira natureza, que é uma vida feliz e livre. Não é isso, gente? O Gleiber brincou aqui do meu livro de álgebra linear, mas não precisa ter medo, eu não vou falar nada disso, né? O nosso material não tem matemática. O livro que eu uso aqui, que eu até realmente tiro bastante material para vocês, né? Eu já mostrei ele várias vezes. É essa Bíblia quântica aqui, ó, tá até amarelinha, toda arrebentada de tanto que eu já usei. Mas aqui eu faço a adaptação e passo isso tudo para vocês, sem matemática nenhuma, numa linguagem para o público leigo. Então, sejam bem-vindos. Então, é importante, né, nós entendermos, né, o que é essa liberdade e essa felicidade que a física quântica, né, o paradigma quântico está te direcionando. Então, hoje, quando eu vou falar do corpo de dor, vocês vão ver como que o corpo de dor é um impeditivo direto dessa felicidade e dessa liberdade, tá? Então, eu já vou começar aqui falando de um problema que a gente tem que eliminar e que todos nós temos. Edu, obrigada, elogiando aqui, que adoro o perfil. Sejam muito bem-vindos, gente. Eu adoro a presença de vocês aqui. Então, o corpo de dor, muita gente já conhece esse termo, né? Já ficou assim super empolgado com o tema da live.
Mas algumas pessoas talvez não tenham ainda ouvido falar o que é um corpo de dor, né? Então, o corpo de dor, como o próprio nome diz, ele é um corpo sutil, um corpo energético, que nós acabamos carregando, porque dentro do paradigma quântico nós vamos entender de forma clara que o nosso corpo, ele não é só esse corpo material. A matéria, ela é a consequência. As causas estão no sutil. Então, por isso que o paradigma clássico, ele é tão limitado. Porque o paradigma clássico, ele para na matéria. O mundo é matéria, tudo é matéria. Então, quando nós vamos procurar as causas do sofrimento, dos desequilíbrios, dos aprisionamentos, nós tentamos procurar isso na própria matéria. Só que a matéria é aonde se manifestam os efeitos. As causas estão no sutil. E por isso que o paradigma quântico é tão libertador, porque o paradigma quântico é a única parte da física, da ciência, que vai tratar desses fenômenos sutis. Porque a física quântica, ela mostra de modo muito claro que não existe matéria, o que existe é energia e vibração, é frequência. Isso já está comprovado lá dentro do laboratório, lá nos experimentos. Quando adentraram a estrutura atômica, cadê a matéria que eles acharam que iam encontrar? Não encontraram. O que eles encontraram foi vibração e energia. E Albert Einstein já tinha colocado isso quando propôs a teoria da relatividade, quando ele chegou à famosa fórmula que todo mundo conhece, que é a fórmula mais famosa da física, que é E igual a mc2, né? Onde ele faz ali uma relação direta entre energia e massa. Então ele mostra que massa e energia é a mesma coisa. A massa, que nós vemos como massa, na verdade é energia. E nós temos a fórmula matemática que relaciona isso, que é a fórmula mais famosa da física, E igual a mc2, onde nós temos ali a velocidade da luz ao quadrado. Mas enfim, isso é uma parte técnica que não é o mais importante hoje, mas é importante essa explicação, porque muitas pessoas buscam isso, né? Como que essa ciência do século XXI, essa teoria científica que é a física quântica, nos amplia a visão e a consciência para entendermos esse mundo sutil. Então eu estou falando isso tudo por quê? Porque o corpo de dor é um corpo sutil, né? Você não vai ver o corpo de dor andando por aí. Ele não é de matéria. O corpo de dor, ele é um corpo sutil, de energia, de vibração. É um dos vários corpos sutis que nós temos. E como eu disse no início dessa conversa, as causas estão no sutil. A matéria é onde nós percebemos os efeitos. Mas para nós realmente resolvermos a questão de encontrarmos a felicidade, a liberdade, essa vida que nós desejamos e temos direito, pois é a nossa verdadeira natureza. Por que ninguém quer sofrer? Porque o sofrimento, ele é construído pela mente. O sofrimento, ele é construído pelo falso eu, que é da onde vem o corpo de dor também, tá? Então eu tô com esse livro aqui, que eu acho que muitos de vocês já conhecem. Recomendo fortemente, até coloquei lá nos stories também, quem não pegar o nome agora, tem uma postagem dele lá nos stories, tá? Para vocês realmente, eu não sei se ele ainda tem essa capa, porque essa edição minha já é mais antiga, talvez tenha mudado a capa. Mas esse livro, gente, ele é essencial. Esse livro aqui, ele vai dar uma virada de chave na vida de vocês, tá? E eu vou falar um pouquinho hoje
sobre esse tema, que já vai ser um conteúdo assim maravilhoso para vocês já levarem para casa de forma mais rápida, né, do que a leitura do livro. Mas eu recomendo fortemente, né, que vocês leiam esse livro, tá? Então, eu já vou até aproveitar, eu já expliquei para vocês, né, o que é o corpo de dor, mas eu vou falar para vocês aqui como que ele, nesse livro, define o corpo de dor, tá? Porque a definição dele aqui é maravilhosa, é muito clara, não fica dúvidas, né? A gente realmente reconhece isso atuando nas nossas vidas, tanto no nosso interior como no interior das pessoas que nos são próximas, né? Então aqui nesse livro maravilhoso, o Eckhart Tolle fala assim: as sobras de dor deixadas para trás a cada forte emoção negativa que não é enfrentada, aceita e depois abandonada de forma plena, juntam-se formando um campo energético que vive em cada uma das células do nosso corpo. Vocês perceberam isso? Isso é exatamente o que eu e o Henrique Souza tratamos nas lives sobre as sombras, né? Inclusive, depois de amanhã, quinta-feira, eu vou ter outra live com ele. Também tá nos stories. Então, a sombra é exatamente isso. É aquilo que sobra, né? Que fica. Então, você passou uma situação muito sofrida que te causou muita mágoa, muita raiva, muita tristeza, muita dor, né? E você não consegue ressignificar aquela situação, não consegue perdoar, limpar aquilo do seu sistema de alguma forma, né? Então, isso são as sombras também, né? O meu mestre, o Lama Santen, ele diz: o que nós não conseguimos clarificar, o que nós não conseguimos iluminar, o que nós não conseguimos atravessar por dentro, vira uma sombra, né? Aquilo fica jogado lá para debaixo do tapete. Só que jogar para debaixo do tapete não mata aquilo. Pelo contrário, aquilo passa a ter um poder na nossa vida, porque aquilo vai para o inconsciente. E é o inconsciente que toma as decisões. É o inconsciente, porque 90% do tempo, infelizmente, nós estamos inconscientes. Desculpa te avisar isso. Mas por isso a importância dessa conversa, porque o corpo de dor, ele age justamente na inconsciência. Se quando ele surgir, assim, a primeira lasca dele, nós já identificarmos, é o meu corpo de dor chegando, a gente já neutraliza. Por quê? Porque a luz da consciência vai iluminar esse padrão e ele não vai tomar conta da gente. Mas, como eu disse, infelizmente, na maioria do tempo, nós estamos inconscientes. Então, meu filho, o corpo de dor chega, assume as rédeas e a gente é simplesmente uma marionete e dá-lhe correr atrás do prejuízo depois, né, gente? Isso é que é triste, porque a gente acaba perdendo um monte de coisa que é importante para nós, estragando um monte de relações que, na verdade, são importantes, e depois fica a gente igual bobo, perdendo tempo, correndo atrás de resolver coisas que nós mesmos criamos, porque estávamos agindo de forma inconsciente. E pior ainda, vamos criando mais corpo de dor. Percebe, gente? Esse buraco, né, que a gente vai cavando. Por isso, a importância de nós criarmos essa espiral ascendente, ao invés de ficar nessa espiral descendente, onde a gente vai cavando um buraco cada vez maior. Então, perceberam aqui? É um campo energético que vive em cada uma das nossas células, que se forma
por essas dores que nós não conseguimos elaborar, não conseguimos dissolver, não conseguimos ressignificar, né? Pediram aqui para mostrar o livro novamente, ó, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, editora Sextante, tá? E aí eu tô aqui definindo o corpo de dor, tá? Para quem ainda não conhece, ó. Elas incluem não só os sofrimentos da infância, essa memória celular, tá? Elas incluem não só o sofrimento da infância, como as emoções dolorosas que se agregam a eles na adolescência e durante a vida adulta, tá? E essas dores, em grande parte, são criadas por quem? Pelo falso eu, pela voz do ego, né? É o sofrimento emocional que passa a ser o nosso companheiro inevitável, quando uma falsa sensação do eu é a base da nossa vida. Ou seja, todos nós, né, gente? Porque senão a gente estaria iluminado, né? O que é não estar iluminado? É estar identificado com o falso eu, porque a iluminação é justamente isso, chegar a essa realização a nível celular, atômico, subatômico, de que nós somos essa consciência pura, essa consciência prístina, essa consciência de infinitas possibilidades, e não esse falso eu, tá? Então, esse campo energético de emoções muito antigas, mas ainda vivas, que subsiste em quase todos os seres humanos, é o corpo de dor. Tá, gente? Então, eu li aqui, né, de uma forma mais detalhada, como que o Eckhart Tolle define o corpo de dor aqui nesse livro, que é espetacular, né? Então, ele diz assim: depois que a infelicidade assume o controle, presta atenção na vida de vocês, tá? Não só não queremos que ela termine, olha que louco isso, gente, mas nós agimos assim. Como também desejamos fazer com que os outros sejam tão infelizes quanto nós, para que possamos nos alimentar de suas reações emocionais negativas. Aí vocês vão falar: não, eu não faço isso não. Os outros fazem isso comigo, mas eu não faço isso com os outros não. Que absurdo. Você faz, mas você faz de forma inconsciente, né? É lógico, você não está fazendo isso dentro das suas escolhas conscientes, óbvio. Mas você faz isso inconscientemente, porque é aquele negócio, né? Depois que a infelicidade chega, você não quer sair daquilo. Você não quer, gente. Por mais louco que isso pareça, é verdade, sabe? Esse é o drama da vida humana. Por isso que os mestres espirituais têm tanta compaixão da gente. Por isso que os mestres espirituais, eles saem lá da terra pura que eles estão e encarnam aqui para tentar pegar na nossa mãozinha e tirar a gente disso. Porque é como eu disse, é um ciclo que se retroalimenta e a gente não sai. Como eu já disse em lives anteriores, a gente não percebe essa cocriação que nós fazemos. Então a pessoa fala: eu sou uma vítima, o mundo é terrível, fulano tem sorte. Fulano nasceu numa família assim, assada, ótima, tem tudo, né? E eu não. Então, por que surge esse vitimismo? Porque a gente tem uma ideia de como a vida deveria ser. Isso que estraga tudo. Porque aí, se a coisa não sai como a gente acha que é o jeito certo, a gente acha que está errado. Quando, na verdade, o universo, a consciência, ela está fazendo do jeito mais certo possível, mais perfeito possível. A vida, ela vai te dar a experiência que você precisa naquele exato momento.
Aí você pode se perguntar, tá, mas como que eu vou saber? Ah, então tá. Então não é o que eu acho certo que é o melhor. Mas como que eu vou saber, então, o que eu deveria viver? É só você olhar em volta. É o que você já está vivendo. É a experiência que você já está tendo. Então, o que você tem que fazer? Pare de rejeitar esse momento presente. E aceite. Por isso que isso é outra tecla que eu bato sem parar. A aceitação. Aceite o momento presente. E assim você vai se conectar ao agora, a essa consciência. Quando não há nada para fazer, é o momento mais precioso. Porque senão a gente fica assim, essa situação, a gente rejeita, né? E quer dar um jeito de fugir daquilo, né? Claro, não é que você não vá tomar as providências que devam ser tomadas. Mas a aceitação é a chave. É a chave, né? Por quê? Porque o que cria essa confusão toda é o falso eu, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui, tá? De uma parte mais introdutória para fazer mais sentido o que eu tô falando. Então aqui no livro, ó, eu tô lendo aqui alguns pequenos trechos do livro, porque é muito precioso, eu fico até preocupada de esquecer alguma coisa. Então, eu marquei aqui, tá? Quando você descobre a inconsciência em si próprio, aquilo se torna um reconhecimento possível e é o surgimento da consciência. Então, gente do céu, o primeiro passo para a consciência é reconhecer a inconsciência, tá? Então é isso que nós estamos fazendo aqui hoje nessa conversa, tá? A Lucineide falou aqui, Eliane, querida, aprendi a valorizar o ser sozinha, porque nem sempre as pessoas podem dar aquilo que precisamos. Perfeito. A Claudinha, olá, Eliane, que bom te ouvir. Winnicott trouxe essa teoria da formação do falso self na psicologia desde os primeiros momentos da vida de um bebê. Você está trazendo a explicação na física quântica. É isso aí, perfeito, Claudinha. Até ontem eu fiz a live, tá? Até quero chamar a atenção aí do pessoal que trabalha na psicologia. Ontem eu fiz uma live com os meus alunos e uma das alunas era uma psicóloga e ela estava num êxtase tão grande com o curso de física quântica que ela falou, Eliane, eu sempre odiei física, eu sou formada em psicologia, nunca imaginei que a física pudesse complementar a psicologia, pudesse ter alguma coisa a ver com a psicologia, mas o seu curso de física quântica, ele está me esclarecendo tudo. Que eu trabalho na psicologia, eu tô amando, eu tô em êxtase. Mas vocês tinham que ver o olhinho dela brilhando, uma gracinha. Ela é lá do Piauí, aquele sotaque do norte lindo, maravilhoso. E agora outras pessoas da psicologia falando aqui também, por isso que eu me lembrei. A Ana Paula também falou aqui, seria maravilhoso se você fizesse um estudo desse livro. Uau! Verdade, Ana Paula! Show! Nossa, já pensou? Explicar o Eckhart Tolle através da física quântica? Caramba, de repente é a cereja do bolo que tá faltando, né? Com certeza. Então, gente, voltando aqui. Ter consciência da inconsciência é o primeiro passo, tá? Agora, gente, anota isso, tá? Você não pode lutar contra o ego e vencer. Nunca. Isso não existe. Assim como você não pode combater a escuridão. O que você faz? Você acende uma luz. A luz da consciência é tudo o que é necessário. Você é essa luz. Nós somos essa luz. Porque nós temos a verdadeira natureza. Nós temos
a natureza de Buda, Jesus dizia, o universo está dentro de nós. Todos os mestres falam isso de alguma forma, não é isso? Então, não tem como você ir lá e falar, eu vou destruir a escuridão. Como você destrói a escuridão? Acendendo uma luz. Então, o ego é a mesma coisa, gente. Porque a pessoa, às vezes, quando a pessoa toma consciência do falso eu, da cilada que é o ego, a pessoa fala, meu Deus, eu tenho que matar o ego é meu inimigo, o falso eu. Não, isso é mais ego. Então, a gente tem que ter cuidado com esses paradoxos, né? Você querer matar o ego, querer criar uma guerra com o ego, é mais ego. Não é isso, tá? O ego, o falso eu, ele é útil, porque é a identidade que vai fazer o caminho para se livrar dela. Olha que interessante, olha a nossa mente como é que é. Então, a gente tem que estar bem com a nossa identidade, né? Porque o ego, quando ele está machucado, quando ele está doído, é um inferno. A gente não consegue fazer nada na vida, né? A nossa mente, ela fica improdutiva. Como é que você vai fazer algo de produtivo com uma mente que não fica mais do que 3 segundos focada? Uma mente que não abre espaço para algo novo entrar. Gente, a foto do livro tá nos stories, tá? Eu coloquei lá para vocês, não se preocupem. Então, nós temos que acolher amorosamente, pacificar, aceitar. Todos nós temos um ego? Temos, senão a gente não andava por aí, senão a gente não vivia no mundo. Todos nós temos o falso eu? Temos, é o outro nome que o ego tem, identidade, o nome que a gente quiser dar. E o que nós vamos fazer? Nós vamos acolher isso amorosamente e vamos nos desidentificar. Essa que é a chave. Aí, de repente, vocês vão falar, mas que é isso, né? Desidentificar. Isso aí tá muito vago, né? Então, eu já vou explicar para vocês. Ana Paula falou aqui, Eliane, seria maravilhoso se você fizesse um estudo desse livro conosco, você abre nossa mente demais. Vocês estão quase me convencendo, hein? Isso, você torna o rendimento bem claro sobre a física quântica em tudo relacionado com o nosso ser. A Jane também, eu iria adorar esse estudo. A Fátima, eu faria um curso desse livro, seria maravilhoso. Olha que bacana. Eu já fico assim felicíssima de ver o quanto vocês percebem a importância desse tema. A Maria aqui perguntou, vai pro YouTube hoje? Vai. Acabando aqui, eu já boto no YouTube, tá? A Kátia também disse, li esse livro e foi um grande aprendizado. Então, que ótimo, gente. Então, vamos em frente, tá? Então, o que é se desidentificar? É justamente não responder, tá? Porque quando o pensamento chega, o pensamento ele vem do falso eu, tá? A nossa consciência verdadeira, ela tá num nível muito mais amplo do que o pensamento. O pensamento, ele é um evento desse tamanhozinho que acontece nesse campo muito mais amplo da consciência. Então, o que nós vamos treinar, né? Principalmente na meditação. Nós vamos treinar, olhar o pensamento. Olha, eu tenho aqui, um campo de consciência imenso e tive aqui uma perturbaçãozinha nesse campo, um evento que aconteceu nesse campo, que é o que a gente chama de pensamento, que é um evento mental. Não é nem pensamento ainda, é um evento mental. Ele vira pensamento quando a gente se identifica com ele. Tá? Então, dentro desse campo de consciência enorme, que é a verdadeira natureza, a consciência, acontece essa perturbaçãozinha lá, esse evento que a gente chama de pensamento.
Mas o que acontece se nós estamos desatentos? Nós nem percebemos esse evento surgir. Nós nem percebemos que existe esse campo amplo de consciência, onde o evento mental ali é só um pedacinho dele. Nós já mergulhamos para o conteúdo, não é assim? Quando vem, imagina assim, uma bolhazinha de pensamento chegando, né? Quando aquela bolhazinha chega no nosso campo amplo, essa bolhazinha já traz uma mensagem ali dentro, né? Tem tal coisa que tá me incomodando, que eu preciso resolver. Eu tenho que conversar isso com tal pessoa, né? Então, o que nós fazemos? Nós nem percebemos esse balãozinho chegando, a gente já pula para dentro dele. A gente não vê o pensamento, a gente já vê o conteúdo dele. E aí, nós já começamos a responder aquilo, tá? Isso é que é chamado de identificação. Então, nós nos identificamos com aquele pensamento, porque quando aquele pensamento chega com aquele conteúdo, nós já achamos que aquilo diz respeito a nós, que nós somos aquele conteúdo. E as pessoas falam isso, não é? As pessoas falam, termina uma relação, a pessoa fala, sem fulano eu não vivo. Sem fulana eu não vivo. Por quê? Porque ela se identificou com aquilo que é artificial, com aquilo que é uma criação da mente, com aquilo que é falso. Porque a nossa verdadeira natureza é a natureza que cria os fenômenos. Mas o fenômeno em si é uma criação da própria mente. Só que por nós desconhecermos esse processo, nós ficamos prisioneiros do que nós mesmos criamos, né? Então, por isso que o Eckhart Tolle já falou aqui, ter consciência da inconsciência é o primeiro passo para o despertar, né? Porque se aquilo dirige a nossa vida e nós não temos nem consciência disso, danou-se. Né? Nós temos que ter consciência para estarmos acima daquilo, para recuperarmos o nosso poder de escolha para as infinitas possibilidades, tá? E aí, ele também diz aqui, ele vai falar sobre reconhecermos a própria loucura, gente. Né? Então ele diz aqui, reconhecer a própria loucura é um marco, obviamente, o surgimento da sanidade, né? Porque o pior louco é aquele que não tem noção que é louco, né? O início da cura e da transcendência é nós reconhecermos. Então, na hora que você perceber, falar, caramba, eu tenho realmente um corpo de dor, que na hora que ele baixa, eu me identifico com essa infelicidade, né? Assistam a minha live com o Henrique depois de amanhã, na quinta-feira. Porque nós vamos falar exatamente disso nas sombras, né? Eu me identifico com aquilo e eu não quero sair daquela infelicidade. Porque aquela infelicidade ali, ela tá nutrindo o meu corpo de dor, nutrindo o meu falso eu, nutrindo o meu ego doido, né? A Neuza tá dizendo aqui que o Jacob Petri fala muito sobre isso. Perfeito. Exatamente, ele fala muito. Eu gosto muito também do conteúdo dele. Então, isso é o início da cura e da transcendência. É reconhecer isso. Você vai falar, pai, isso que acontece. Não caio mais nesse buraco, graças a Deus. Agora eu enxerguei o buraco. Agora eu posso desviar do buraco. Só que a coisa não é simplesmente enxergar o buraco. Aí é que o bicho pega. Porque nós temos o hábito. Lembra que eu falei lá no início? Da memória celular? Monique, querida, bom dia. Ainda é bom dia. Não, boa tarde. Já
Já é 12:08. Jane, tanto, quanto aluno, quanta gente conhecida aqui, que bom, a Neuza. Sejam bem-vindos, queridos. Não dá para cumprimentar cada um aqui, a Lécia, porque é muita gente querida, né? Jane também, Dora, só gente querida, que coisa boa. Então, tem a autobiografia em 5 capítulos, né, que eu sempre falo, que eu acho maravilhosa, né, que ele diz, capítulo 1, tem um buraco fundo na calçada, caio, não é minha culpa, eu sou uma vítima, aí, ó, você não sai daquele buraco nunca, tá? Isso é o capítulo 1. Capítulo 2, tem um buraco fundo na calçada, caio, é minha responsabilidade, é minha culpa. Culpa no sentido de responsabilidade. Saio rápido do buraco. Eu caio, mas eu saio rápido, porque eu já sei que é minha responsabilidade. Capítulo 3, tem um buraco fundo na calçada, caio, é um hábito. Então você veja, você já sabe que a responsabilidade é sua, mas aí você vai ter que ter um tempo de autocompaixão. Porque é um hábito. Até você mudar esse hábito, quando você reconhece, pá, é 50%, né? É o que ele disse aqui. É o início da cura e da transcendência. Mas aí você vai ter que trabalhar, mudar o hábito que te faz cair naquele buraco. Tá? Isso é um material que eu estou preparando realmente para vocês. Como mudar o hábito, porque isso é crucial na nossa vida, né? E aí, no capítulo 4, a autora diz: ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, contorno o buraco. Viu? É aí que nós vamos chegar. Na hora nós vamos já aprender a contornar o buraco. E no capítulo 5, ela diz: tem um buraco, ando pela rua, tem um buraco fundo na calçada, ando por outra rua. Eu nem ando mais pelaquela rua, né? O capítulo 5 é simplesmente assim, ando por outra rua, tá? Porque no capítulo anterior eu já desviei do buraco, então não preciso mais andar por aquela rua, aquilo já não acrescenta mais nada na minha expansão de consciência. Então eu vou andar por outras ruas que vão ter outros buracos para minha expansão de consciência. Porque isso também é importante a gente saber, né? O Lama Michel, ele fala, as pessoas dizem, eu não posso ser feliz agora porque eu tenho um problema. Não, mas eu vou ser feliz quando eu me aposentar. Não, agora não dá para ser feliz, mas eu vou ser feliz depois que eu casar. Aí esse problema vai estar resolvido. Só que o que acontece na vida quando a gente resolve um problema? Olha para trás aí, olha para os anos que você já viveu. Quando você resolve um problema, o que acontece? Aparece outro problema, gente, natural, é a vida, é a impermanência. Nós estamos aqui para isso. O problema não é problema. O problema é como você olha o problema, tá? Aí sim. Porque é isso que a gente chama de problema, não é problema, isso é a vida acontecendo. Tá? Então, primeira não, né? Várias mudanças de paradigma hoje aí, mas você pode já começar por esse ponto. Esse ponto é um ponto bem importante de partida. Então, ele diz aqui, uma nova dimensão da consciência começa a surgir no planeta. Né? É essa tentativa de florescimento, quando nós tomamos consciência da própria loucura. E o universo, ele tem que parar essa loucura, de algum jeito. Então a pessoa fica por aí com aquele corpo de dor, poluindo energeticamente o planeta, né? Matando o seu próprio sistema. É uma insanidade, né? E ela não só se identifica com aquela infelicidade e não quer sair daquela infelicidade, pior, ela quer botar todo mundo em volta para sofrer também, gente. Isso é que é duro, né? Por isso que eu fiz a live com o Henrique lá, que foi a Sombra 3.
como lidar com a sombra do outro. Porque aí a pessoa, ela quer botar todo mundo aí, quanto mais sofrimento, melhor, e fica todo mundo se alimentando, né? Aí o Gleiber fez uma pergunta aqui maravilhosa: como encarar esse corpo de dor e me curar? É isso aí, Gleiber, isso aí é uma coisa que a gente tem que bater bastante, né? Eu já falei aqui, mas passa despercebido, porque é uma coisa muito sutil. Então vamos reforçar esse ponto de novo. Primeira coisa é tomar consciência dele, né? Porque o corpo de dor, ele vai tomar conta e vai destruir a nossa vida, porque ele age na sombra, né? Ele age no escuro, ele age numa região que não está iluminada pela consciência. Aí ele chega de mansinho, pá, colou na gente. O Buda tem uma história que eu acho espetacular, que quando o Buda atinge a iluminação, a gente diz que ele venceu Maharaja, que a gente chama de Mara, que é o senhor da ilusão. Então o Buda, o que quer dizer Buda? Buda quer dizer o estado desperto. Buda quer dizer aquele que despertou, só isso. O Buda não é uma pessoa, o Buda é uma mente que despertou. Então, esse estado desperto é o que o Buda mantém quando ele começa a andar pelo mundo e dá ensinamento. Ele andou pelo mundo por 40 anos dando ensinamentos. Mas o Maharaja nunca desistiu de perturbar o Buda. O Buda venceu o Maharaja, mas o Maharaja continuou no calcanhar do Buda todos os 40 anos seguintes que o Buda viveu. Só que aí, quando o Maharaja ia chegando, o Buda só falava assim: Mara, eu vejo você. Pá, acabou, matou o Maharaja. O Maharaja não conseguia fazer nada. Gente, perceberam a profundidade disso? Então, a iluminação, essa libertação, essa cura, não é uma coisa estática que, eu consegui isso, agora acabou. Não, isso é dinâmico, tá? Então, o Buda, mesmo iluminado, o Maharaja ficou atrás. Por isso que Jesus dizia: orai e vigiai, né? E o que é isso? Esteja atento, esteja no agora, no presente. E outra coisa, gente, olha, por mais paradoxal que possa parecer, tá? Juntando aí a resposta ao Gleiber de como nós resolvemos esse problema do corpo de dor, é justamente focar no nosso corpo. Olha que interessante, né? Porque o nosso corpo físico, ele é a nossa âncora para o agora, né? Nós não temos autopercepção, nós não temos autoconsciência do corpo, né? Se eu te falar, quando você sente uma inveja, aonde que aquilo atua no seu corpo? A gente não sabe. É no estômago? Aquilo tem uma reação no corpo. Mas nós vivemos identificados com a mente. Então, a gente se identifica com a historinha. Esse é o problema. E a gente repete aquela história. E a gente conta pro terapeuta, e a gente conta pra melhor amiga, e a gente conta pra vizinha, e a gente conta pra inimiga, a gente conta pra todo mundo. Porque eu sou aquela pessoa que passou tal sofrimento, que por isso que eu sou assim, por isso que eu sofro, não tem como eu ser diferente. E tem gente que vai pra terapia pra solidificar essa porcariada, não é pra se liberar, não. Aí chega lá, o terapeuta explica, né? Porque você tem tal trauma, porque você passou, né? Mas assim, em vez da pessoa entender aquilo para se liberar, não, ela entende aquilo para reforçar que realmente ela é uma infeliz e não tem como ela não sofrer e não sei o quê. Entende, gente? O tamanho da confusão do negócio. Então, a gente fica repetindo essa historinha, contando essa historinha, sabe? E aí,
você não sai disso. Então, por isso que na meditação a gente fala, né? Veio a emoção, para de contar a historinha, joga pro corpo. Joga pro corpo. Onde que tá essa emoção? Onde que eu tô sentindo essa emoção? Né? Aí, por quê? Porque isso é a sua âncora pro agora. E se você conseguir tirar a tua mente do passado, da ansiedade pro futuro, se você conseguir trazer a tua mente pro agora, é a luz da consciência. Né? Por isso os mestres falam, traga a sua mente pro agora. Por isso que Heisenberg, no princípio da incerteza, ele já disse, por que que a física quântica não é determinística? Por que que a física quântica não consegue determinar lá na frente o futuro, o único futuro? Porque o próprio agora não está definido. No agora estão as infinitas possibilidades. Então, se no agora você fica inconsciente, deixando o corpo de dor te dirigir, você vai ter um futuro. Se no agora você consegue trazer a tua mente, foca na respiração, foca na energia sutil do teu corpo, mergulha no agora, você vai ter outro futuro completamente diferente. Por isso a física quântica não é determinística. Por isso a física quântica é probabilística. Você tem vários futuros possíveis, cada um com a sua probabilidade. Porque no agora é que você vai fazer a escolha. No agora estão as infinitas possibilidades. E dependendo do que você cocriar nesse agora, você vai cocriar toda aquela linha de universo até o futuro. Lá no curso de física quântica eu mostro, né, o experimento do cubo, que você vê, se você vê o cubo de um jeito no agora, depois o cubo começa a girar e você vê esse giro para um lado diferente do que se você tivesse visto o cubo de outro jeito no agora também. Tá? Então veja, não é, isso aí evolui no tempo. Isso aí cria uma linha de universo, tá? O Emanuel falou aqui, quando eu vejo esse corpo de dor atuar, mesmo assim, há uma resistência enorme na mudança. É isso aí, porque depois que ele chegou é difícil. O bom é você perceber ele chegando e já tacar ele para lá. Porque depois que ele chegar e assumir o controle, aí é aceitação. Aí é aceitação, é não resistência, é autoconsciência e pensar que do mesmo jeito que veio vai e não ficar respondendo a ele. Tá? Eu sinto um medo enorme, porque sinto que se desistir do corpo de dor, estou a desistir de mim também. Perfeito, Manuel. Manuel, muito obrigada pelo seu depoimento. É exatamente isso que a gente sente. A gente tem um medo enorme de se livrar das nossas limitações, das nossas crenças negativas, do nosso corpo de dor, porque isso é só o que a gente conhece, né? Se eu não for ser isso, eu vou ser o quê? Então, para você experienciar o que você vai ser, você tem que aprender a mergulhar no silêncio, a sentir, como falaram aqui no início da live que eu li, que a pessoa agora, ela curte ser sozinha, morar sozinha, estar sozinha, porque ela viu o vazio luminoso que é isso. Ela viu esse campo de infinitas possibilidades. Porque quando a gente colapsa numa identidade, você já perdeu as outras. Então, esse eu, esse ego, esse falso eu que nós vamos perder quando nós largamos o corpo de dor, largamos as crenças limitantes, ele é uma possibilidade que a gente colapsou e está agindo ali de forma estreita. Então, o Lama também fala assim, a sensação que a gente tem é como se a gente estivesse andando em direção a um abismo. Eu já tive isso, claro, várias vezes.
Mas a diferença é que quando chegar nesse abismo, você não cai. A gente tem um medo, uma sensação que a gente está andando por um abismo e vai despencar lá de cima e acabou. Só que quando você chega no abismo, você flutua, você paira acima do abismo, porque você está na consciência pura. Você está nesse campo das infinitas possibilidades. Mas isso é algo experiencial, não é teórico, tá? Então, a gente tem que meditar no silêncio, fazer a meditação silenciosa e experienciar essa consciência que está além dos pensamentos. Porque é lá que a gente vai ficar, lá que é para ser o nosso refúgio. Porque aí a pessoa fala assim, eu não consigo largar o apego. Não vai largar, por quê? Por que você não consegue largar o apego? Porque os objetos definem quem você é. Você tem o objeto referência, ao invés de ter o eu maior referência. Ao invés de ter a verdadeira natureza referência. A gente vive no objeto referência. Então, como a gente não sabe quem a gente acha que a gente é o que a gente tem. Então, como que eu não vou ter apego ao meu carro se eu acho que o meu carro me define? Como que eu não vou ter apego à minha conta bancária se eu acho que eu tenho mais valor ou menos valor, dependendo do dinheiro que tem lá? Como que eu não vou ter apego à roupa nova se eu acho que eu sou o que eu visto? Entende? Então não adianta você estar numa paisagem, num paradigma materialista, num pano de fundo totalmente contaminado e querer mudar o apego ali dentro. Não funciona. Quando você muda o paradigma, que você vai para o paradigma quântico, você entende que a consciência é a base do universo, você entende que essa consciência pura é a tua essência, e não os pensamentos, não o falso eu, não as identidades, aí o apego, puf, assim, ó. Como o orvalho, a neblina sob o sol da manhã, entendeu? Aquilo dissolve. Você não tem que ficar brigando com aquilo. A Ila disse aqui, mestre, ouço você e outros mentores falar muito do ego, mas de onde conseguimos identificar o ego e entender o que é o ego e o que é o caminho da evolução a ser seguido? Ótima pergunta, Ila. Então, o ego, esse falso eu, é o que nos limita, é o que nos traz sofrimento. Quando você perceber que você está reagindo com raiva, reagindo com algum tipo de sofrimento, é porque é o ego, a identidade que está comandando, né? Inclusive, por exemplo, uma pessoa te respondeu mal, né? A gente já fica com raiva, que a gente fala, como que essa pessoa respondeu mal a mim, né? Agora tira a identidade, apenas olha a situação. Pô, eu tava aqui, a pessoa me respondeu mal. Tá, mas eu sei lá o que está acontecendo na vida da pessoa. A pessoa me respondeu mal porque ela tá de mau humor, ela tá envenenada. Não é comigo, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprender também. A gente não precisa levar, a gente não precisa receber as coisas. Devolva ao remetente. A gente recebe o que a gente quer. Muitas vezes uma pessoa chega, faz um elogio, fala, ai, você é linda, você é inteligente. Você fala, não, eu não, imagina, isso são seus olhos. E a gente não recebe aquilo. Mas por que quando é uma ofensa a gente recebe? A gente tem a liberdade de não receber. Então, devolva ao remetente, você dá esse comando, silenciosamente. Entendeu? Aí a gente vai aprendendo a identificar o ego. Agora, leia esse livro, Ila. Leia, porque aqui ele vai te mostrar, tintim por tintim, tá? Como identificar esse ego, esse corpo de dor, né? E como ele diz ali, ter a consciência disso já é o primeiro grande passo. A Malu falou aqui, excelente, vai ficar gravado, vai ficar... treinar, meditar, é isso aí, chama-ta, o calmo permanecer, isso tudo, gente, isso tudo, tá?
Querido, já deu a hora, senão também fica muito conteúdo, né, para um encontro só, vai bugar a cabeça de vocês, eu também não quero isso, tá? Então, a minha dica, a minha recomendação, né, para terminar, é que vocês treinem essa autoobservação, treinem essa tomada de consciência, tenham autoconsciência do corpo, né? Isso tudo vem da onde? Da prática da interiorização, porque a nossa mente ela se projeta o tempo inteiro para fora. Então tire 5 minutos para estar com você, tá? Acabou essa live, senta aí na cadeira, ó. Você já tá aí mesmo? Fica aí 5 minutos. Né? Olho semiaberto, faz um relaxamento, toma consciência do próprio corpo, tá? E estudem física quântica, aprendam essa nova visão de mundo, aprendam o que a ciência do século XXI diz, que a gente acha que a ciência é outra coisa, que nem a ciência fala mais. Isso é muito importante também, tá? Porque são as etapas, visão, meditação e ação, tá? Eu já dei a dica aqui da meditação, mas a visão ainda vem antes, tá? Então, só que só a visão também não resolve. Senão a pessoa fica naquela assim, o que tem que fazer eu sei, mas eu não sei como fazer, né? Aí não dá. Então é isso aí, ó, que Maria José falou, fazendo a semana do perdão, né, a prática da gratidão, isso tudo vai ajudar muito. Mas principalmente conheçam a física quântica, essa nova visão de mundo e pratiquem a meditação. Um beijo, queridos, até a próxima.